Oi, você quer ser mais empático? Então fica comigo aqui nesse podcast. Esse episódio eu vou dar 8 dicas de como desenvolver a empatia. Podcast Universidade Renasoft. Oi, eu sou o Juan e esse é o podcast Universidade Renasoft. É um prazer recebê-lo por aqui, viu? No episódio anterior eu falei um pouquinho sobre empatia, falei sobre a definição de empatia e neste episódio nós vamos tratar aí de 8 conselhos, 8 dicas, 8 ações que você pode ter para ser mais empático, para desenvolver mais a empatia no seu dia a dia. O primeiro conselho é que você desenvolva a escuta ativa. O que é escuta ativa? Eu efetivamente ter dedicação para ouvir o outro, ter dedicação para compreender o que o outro está falando, verdadeiramente deixar com que o outro fale, porque eu me interesse pelo que o outro está falando, né? Eu deixar o espaço para que o outro fale e enquanto ele fala eu vou tentando e buscando entender os reais motivos e reais razões, os sentimentos envolvidos. Eu vou tentando compreender profundamente aquilo que está sendo dito e não só de uma maneira superficial ou rápida. Então, escuta ativa é a nossa primeira dica aí para você começar a desenvolver o seu processo de empatia. A segunda dica é uma dica importante e faz parte do fundamento sobre empatia. É não julgar. É muito comum, é da tendência humana fazer julgamentos. Muitas vezes, a gente pega aquele colega de trabalho que quando a gente chega não cumprimenta, não fala com a gente. E aí a gente já começa a jogar ali um julgamento falando ou que aquela pessoa não gosta da gente, ou que aquela pessoa é metida ou alguma coisa desse gênero. Mas, às vezes, aquela pessoa está passando por problemas. E ela reagir desse modo é referente aos problemas que ela vem passando na vida dela naquele momento. Então, quando eu olho para isso através de um processo de julgamento, eu já estou fazendo uma condenação, já estou colocando um juízo de valor para aquilo que está acontecendo. E aí é óbvio que eu não vou conseguir ter um processo empático. É óbvio que eu não vou conseguir trazer empatia para aquela ação, para aquele momento. Porque eu já rotulei, eu já coloquei algum valor, algum peso sobre aquela ação, sobre aquele fato. Então, renegar um pouquinho essa tendência humana de julgar é o processo que vai te tornar mais empático. Não deixa de ser aí um grande desafio, já que não julgar é um exercício importante para a prática, então, da empatia. A minha terceira dica é que você demonstre interesse, mas que esse interesse seja sincero. Interesse em entender como o outro está se sentindo de verdade. Isso vai fazer com que você consiga ampliar a confiança da outra pessoa em você, vai conseguir ampliar os laços desse relacionamento. Você vai estar aberto então a conhecer o mundo do outro. É você conseguir dar um pulo sem paraquedas no mundo do outro, mas de maneira sincera, sem parecer fake, sem parecer mentira, se interessar de verdade e mostrar ao outro que você está realmente com esse interesse, em entender o outro como ele é, em entender o que o outro sente como ele sente. Vamos lá, se interessa pelas outras pessoas, saia do seu mundo e pule mesmo. Pule ao desconhecido do mundo do outro. A quarta dica é peça feedback. Pergunte às pessoas como as pessoas te veem, né? Na sua habilidade de escutar, por exemplo, na sua habilidade de ouvir. Como é que as pessoas percebem essa habilidade em você? Elas percebem que você escuta mesmo? Que você está aberto a ouvir alguma coisa? Peça esse feedback para as pessoas. Busque evoluir isso dentro de você. Esteja pronto
para ouvir feedbacks positivos e negativos. E dentro dos pontos ali levantados, busque realmente evolução. Entenda como as pessoas te veem no mundo, entenda como as pessoas veem suas ações no mundo. Assim, você vai conseguir um caminho mais aberto, um caminho mais interessante em relação ao outro. Minha quinta dica é: se autoconheça, tenha autoconhecimento. Você sabe exatamente o que você sente, como você reage frente às dificuldades, desafios do dia a dia? Você sabe quais são os sentimentos que passam na sua cabeça e o que cada sentimento starta em você? Você sabe quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Você sabe quais são suas motivações, quais são seus valores, quais são seus comportamentos em cada situação? Acho que apenas assim, se conhecendo, você vai conseguir estabelecer um caminho para conhecer o outro também. Saber o que o outro está passando. Você vai deixar de terceirizar aquilo que você sente para o outro, né? Então, se conhecer e saber o que cada coisa impacta em você, saber o que você é, saber o que você sente, o que você faz, é uma chave importantíssima para você ter mais empatia. Minha sexta dica é: seja responsável pelos seus sentimentos. Ora, uma vez que você se conheceu, né, que você pratica o autoconhecimento, você tem a possibilidade de parar de terceirizar os sentimentos, isso é aquilo que você sente ao outro. Parar de jogar a culpa ao outro por aquilo que você sentiu. Se algo aconteceu que você sentiu raiva, vai ver a motivação, o que motivou aquela raiva. Não jogue a raiva que você sentiu nas costas do outro. Não jogue a raiva que você sentiu pela culpa do outro, mas sim porque o que o outro fez te causou essa raiva. Então, é importante que você se torne agente responsável pelos seus sentimentos. E aí você vai saber como você vai tratar a você mesmo, você vai aumentar a sua maturidade e vai conseguir construir diálogos mais positivos com as pessoas. Portanto, para você buscar ter mais empatia, ser mais empático, você precisa ser responsável pelos seus sentimentos. Parar de terceirizar aquilo que você sente ao outro. Minha sétima dica é: examine seus preconceitos. Poxa, Juan, como assim? Eu não tenho preconceito nenhum. No fundo, lá no fundo, vale a pena você se observar. Às vezes tem algum tipo de preconceito que a gente não percebe em primeira instância. A gente precisa ter um olhar muito mais atento. Às vezes um preconceito com idade, às vezes um preconceito de gênero, de cor, de raça, alguma coisa assim, que aparece nesses momentos e aí atrapalha um processo de empatia. Então, vale a pena você se observar e perceber nos momentos que você não consegue estabelecer um processo empático, isso é, se colocar no lugar do outro, em que situação, em que momento, em que condição aquilo está acontecendo, e perceber realmente se não tem ali pontos comuns que vão te demonstrar um certo preconceito por alguma coisa. Às vezes um preconceito por uma instrução, né, pelo nível instrucional de alguém, nível educacional das pessoas, né, você desafiar os seus preconceitos, desafiar e abrir essa chave dentro da sua cabeça, né, abrir essa chave dentro dos seus sentimentos e perceber esses pontos comuns para entender mesmo se não tem nenhum nível de preconceito nos momentos que você não consegue ser empático com alguém ou com alguma coisa. A oitava dica e a última para esse episódio é: experimente a vida do outro. Às vezes fica difícil da gente efetivamente pensando conseguir determinar ou calçar os sapatos do outro, conseguir entender exatamente o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, determinar os valores que o outro está usando para chegar num determinado denominador. Então, nos momentos que lhe for possível,
Nada melhor do que você experimentar a vida do outro. Tem uma passagem de George Orwell que ele passa um tempo da vida dele sendo mendigo. Por quê? Porque ele tinha um certo preconceito com o mendigo. Ele achava que todos os mendigos eram folgados, não faziam nada, que estavam lá na rua por vontade própria, por vagabundagem. E aí ele passa então um tempo como mendigo e percebe que as coisas não são bem assim. Inclusive ele cria diversos laços de amizade e consegue entender um pouco melhor, né, casos de mendigos que estavam na rua por algum tipo de dificuldade na vida, por algum tipo de desilusão, e isso muda todo o conceito do George Orwell em relação aos mendigos. Então ele experimentou essa vida do outro. Existe um filme brasileiro chamado Se Eu Fosse Você, que é com a Glória Pires e com o Tony Ramos, que nesse filme, em algum momento ali, né, é um casal e um fica ali reclamando do outro, reclamando das ações do outro, das falas do outro. E no momento do filme, as consciências se trocam, né? Então, ela passa a ser ele e ele passa a ser ela. E aí, dentro do mundo de cada um, eles percebem efetivamente o que é experimentar, né? O que está na vida do outro e sentir o que o outro sente. Mas pro final, né, eles voltam a ser eles mesmos, eles conseguem chegar aí a se entender, porque eles sentiram na pele o que é ser um, ser o outro. O que é ser o homem ser mulher, né, naquele caso, e a mulher ser o homem. Então, quando você tiver essa oportunidade, experimente um pouco a vida do outro antes de julgá-lo, antes até mesmo de condenar alguém. Quando puder, experimente a vida do outro. Bom, foram aí 8 dicas. 8 dicas para você transformar isso num hábito, né? São 8 passos ali, e se você transformar num hábito, porque não adianta a gente fazer isso apenas uma vez, de maneira isolada, é transformar realmente num hábito para nos tornarmos seres humanos, amigos, colegas de trabalho, fornecedores e empresas mais empáticas e mais sabedoras dessa nossa responsabilidade em entender, compreender o outro. Valeu, gente, sucesso para todos vocês. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio, falando mais um pouquinho ainda de empatia. Sucesso, grande abraço.